Pirâmiden foi fundada pela Suécia em 1910, mas vendida para a União Soviética em 1927. Foi abandonada em 1998 e está assim desde então. A princípio, Pirâmiden era um lugar tranquilo, com quase nenhum residente. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos investiram muito dinheiro na cidade. Eles construíram dezenas de novos prédios, incluindo um hospital, um centro de recreação, uma academia, cinema e uma grande cafeteria. Nos anos 80, no auge da cidade, mais de 1.000 pessoas viviam em Pirâmiden. A ideia da União Soviética era mostrar como a cidade era o exemplo perfeito da vida soviética para o Ocidente, já que era uma cidade onde os estrangeiros podiam ir sem visto. A fama gusta como diferente da versão atual de hoje. Isso porque, durante este período de tempo, era a cidade portuária mais importante da ilha, pois era uma porta de entrada para o comércio com os portos extremamente ricos do Levante. No entanto, desde então, Chipre passou por muitas turbulências e, em resposta a um golpe grego fracassado em 1974, tropas turcas invadiram a cidade nesse mesmo ano e se desenvolveu em direção do distrito da cidade de Varosha, que não só levou à expulsão de todos os cipriotas gregos que a habitavam, mas a divisão da cidade com arame farpado e piquetes pelos turcos. Felizmente, desde então, a situação diminuiu amplamente. E hoje Chipre está em um estado de paz inquietamente entre gregos e turcos. No entanto, apesar disso, o fato do governo turco de Chipre do Norte proibir o antigo cipreste grego para entrar, não só impedindo-os de viver em suas casas, mas proibindo-os de pegar os seus pertences. A razão para isso é extremamente complicada. Embora fatores como segurança e a importância comercial da cidade foram todas citadas, no entanto, até que um Chipre completamente unificado se torne uma realidade, isso provavelmente permanecerá no estado que se encontra. Mas em 2017, Chipre do Norte fez um movimento surpreendente, quando eles abriram as praias de Varosha para o turismo e para os ciprestes. E em 2019 deram mais um passo além, anunciando que vários hotéis de alta classe mundial estariam reabrindo no final de 2020. No entanto, ficando pouco claro e faltando muitos detalhes, ainda só o tempo dirá quem terá permissão para entrar. Belchite. Antes da década de 1930, Belchite era uma cidade em crescimento, com muitos serviços. Como consequência da Batalha de Belchite, durante a Guerra Civil Espanhola, a cidade foi totalmente destruída. Em vez de uma reconstrução, o ditador Franco decidiu manter as ruínas da antiga cidade intactas como um memorial da batalha. A cidade está abandonada desde 1964. Cidade de Igatu, na Bahia. Igatu, localizado na Chapada da Diamantina, se desenvolveu devido à exploração de pedras preciosas na região. Essa cidade já chegou a ter mais de 10 mil habitantes, entre escravos e pessoas que iam constantemente buscando os diamantes. Porém, no início do século XX, o ciclo de extração acabou nessa região e muitas pessoas foram embora procurando por outras oportunidades. Assim, Igatu tornou-se uma cidade totalmente fantasma. Igatu também é conhecida como Machu Picchu brasileira e é tombada como Patrimônio Histórico e Cultural Nacional pelo IPAM. E por lá, você encontrará a Galeria de Arte e Memória, localizada em uma das casas em ruínas que conta toda a história da cidade. Geralmente, existem algumas condições para uma cidade ser caracterizada como fantasma. Um acidente nuclear, guerras, fim da atividade econômica, poluição, bairros e municípios inabitáveis. É Fordlândia, no estado do Pará. Próprio fundador da marca de automóveis que você vê por aí. O propósito, como você deve imaginar, era abrir uma fábrica de pneus. Conforme ele pediu, mesmo que o ciclo da borracha não estivesse no ápice na década de 1920, as seringueiras foram plantadas em uma área distante, onde morreram após serem infestadas por pragas. Também dificultava o trabalho, que era marcado por constantes brigas. Moradores de lá passaram a viver da agropecuária, pesca e extrativismo. A estrutura construída para a empreitada ainda está por lá, e muitas lendas da floresta são contadas. Kayakui.
Até 1922, gregos e turcos conviviam pacificamente nesta pequena cidade construída no século XIX. Neste mesmo ano, porém, Grécia e Turquia deram início a um conflito bastante violento, motivados pela partilha do Império Otomano, desfeito ao fim da Primeira Guerra Mundial. Apenas em 1923, já fragilizados financeiramente, os dois países decidiram assinar um acordo de paz. Do armistício, um curioso item tornou-se famoso: o da troca da população baseada em critérios religiosos. Dessa forma, ocorreu o intercâmbio entre os ortodoxos que viviam na Turquia e os muçulmanos que moravam na Grécia. E quem pagou a conta foi a cidade de Kayakoi, que desde então passou a sofrer com um processo de imigração cada vez maior, até se tornar uma cidade fantasma, um museu a céu aberto da região de Anatólia. A cidade está abandonada desde 1923. Ilha Hashima. A ilha de Hashima está localizada na costa do Japão, o que torna uma das cidades fantasmas mais assustadoras do mundo. Foi uma vez uma fábrica de minas antes de se transformar em um lugar para trabalho escravo durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, não estamos dizendo que definitivamente há fantasmas lá, só estamos dizendo que provavelmente são fantasmas. Para sua sorte, você nem precisa estar no Japão para visitar essa cidade fantasma. Há um site excessivamente arrepiante onde você pode visitar digitalmente a cidade fantasma. Caso esta cidade se pareça familiar para você, há uma boa razão para isso. Esta cidade, esta ilha, foi destaque no filme de James Bond, Skyfall. É onde Bond é levado antes que ele e o vilão Silva troquem ameaças homoeróticas. Ordos. Em 2003, os representantes governamentais de Ordos decidiram planejar um distrito domiciliar capaz de abrigar 1 milhão de pessoas, graças a um investimento financeiro de 161 bilhões. Em 2010, a cidade saiu do papel, com suporte para 300 mil indivíduos. Entretanto, o local só possui de 20 a 30 mil residentes. O lugar não é uma cidade fantasma devido a problemas financeiros, mas sim porque o governo não consegue convencer as pessoas a se mudarem para lá. Todavia, mesmo estando quase deserta, ela possui a maior renda per capita da China, perdendo apenas para Xangai. Plymouth se tornou seu primeiro assentamento europeu em 1632, permaneceu por muito tempo esquecido pelo mundo em geral. No entanto, algumas centenas de anos depois, sua existência chegaria a um fim abrupto em julho de 1995, pois houve uma série de grandes erupções no vulcão das colinas de Soufrière, onde tinha estado inativo por séculos, coberta por fluxos piroclásticos e cinzas em todo o sul da ilha. Como resultado, em dezembro daquele ano, toda a cidade foi completamente evacuada, com residentes sendo autorizados a voltar em 1997. Porém, em junho de 1997, o vulcão começou a entrar em erupção novamente, com essas erupções levando a uma evacuação permanente da maioria dos cidadãos de Plymouth. Ainda bem que os moradores de Montserrat efetuaram esta evacuação bem a tempo, porque entre 4 e 8 de agosto daquele ano, uma série de novas grandes erupções destruiu aproximadamente 80% da cidade, enterrando toda ela sob 1,4 metros de cinzas. Este material super quente queimou muitos dos edifícios, tornando a habitação quase impossível para muitos dos residentes, e fazendo com que a Marinha Britânica intervisse e evacuasse aqueles que permaneceram na cidade. Como resultado, uma grande parte dos residentes da ilha acabaram voltando para o Reino Unido continental, e por sua vez a ilha tornou-se economicamente deprimida devido à diminuição da população e à destruição da maioria de seus negócios economicamente lucrativos. Hoje em dia, a zona sul da ilha continua a ser considerada uma zona de exclusão, porque a atividade vulcânica na área ainda não foi interrompida. No entanto, se você desejar fazer uma visita, há passeios que organizam excursões para esta zona de exclusão. No entanto, considerando que o vulcão ainda está ativo, você definitivamente entraria por sua própria conta e risco.
Yangbashi. Situada na Mongólia, no norte da China, essa provavelmente é a maior cidade fantasma do mundo. Sua construção começou em 2003 pensando em uma cidade moderna, com grandes estádios e fabulosos espaços públicos. A cidade alcançou tudo isso em pouco menos de 10 anos, porém não atraiu tantas pessoas como era esperado. Sua capacidade total era de abrigar aproximadamente 1 milhão de pessoas, porém apenas 70 mil se mudaram para lá. Eventualmente, com o passar do tempo, essas pessoas também começaram a abandonar a cidade por conta das baixas perspectivas de sucesso, fazendo com que ela quebrasse completamente. A cidade tem reservas abundantes de água, um recurso escasso na capital regional. Por isso, foi imaginado que a cidade serviria como uma cidade satélite, que atrairia moradores da capital e outras regiões. Hoje em dia, é em grande parte uma cidade fantasma, possuindo muitas casas vazias e milhares de edifícios abandonados, convertendo a cidade em um lugar completamente deserto.